uma notícia triste, hein, que acaba de chegar e eu gostaria de te ouvir sobre ela. Morreu o Totó Schillaci, meu amigo, artilheiro da Copa de 90, Caramba, morre cara. aos 59 anos de idade. O Schillaci Pô, enfrentava cara. há alguns meses um câncer de cólon, foi hospitalizado na UTI na semana passada, e infelizmente nos deixa Totó Schillaci, artilheiro da Copa de 90. O Danilo é mais novo, né? Talvez não se lembre, para mim, que já tinha idade, já tinha 11 anos na época, eu lembro perfeitamente. O Casão você deve ter jogado contra ele, Casão, contra o Schillaci lá Joguei, na Itália? joguei diversas vezes contra ele e vi o surgimento do Schillaci, né? Ele era um centroavante do Messina, lá da Sicília, um time da Sicília. O Messina se destacou muito na Série B e foi surpreendente na época quando a Juventus contratou o Schillaci para ser o centroavante da Juventus, né? A imprensa assim ficou um pouco assustada porque a Juventus era acostumada a gastar com jogadores super conhecidos, jogadores que já tinham jogado Copas do Mundo e estava tentando fazer uma reformulação ali que errou muito em contratações de 87 para frente, ali até 88, 89, ela errou muito e de repente contratou o Schillaci, demorou um pouco para ele engrenar e virou um ídolo da Juventus de Turim. Jogador muito rápido, definia a jogada muito rápido, não era muito técnico, né, jogadas técnicas, mas assim, sobrava na área, ele batia, ele tinha muita velocidade, muita rapidez na definição. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia nem que ele estava doente. Joguei muitas vezes Torino e Juventus, Ascoli e Juventus. Cara, assim, tô bastante abatido, bastante triste, porque não é o primeiro, né? O Vialli morreu há pouco tempo atrás também, de câncer. Vialli também eu vi desde o começo, quando eu estava na Itália, quando ele jogava na Cremonese, depois foi para a Sampdoria, depois joguei contra ele muitas vezes no derby, né? Torino e Juventus. Cara, assim, me entristece quando eu vejo caras da mesma geração, caras que eu joguei contra e que conhecia, caras legais, assim, morrendo de uma hora para outra. Cara, é muito triste mesmo. Uma tristeza, a nota chata do dia, essa passagem do Schillaci, artilheiro da Copa Em, de no, em 90, 1990. Júlio, em 90 ele era reserva da seleção italiana. Ele começou a entrar e começou a fazer gols. Ele começou Isso. a Itália começou ganhando de 1-0 o gol do Schillaci, 1-0 o gol do Schillaci e acabou virando titular e acabou fazendo 6 gols, né? Que naquela época a maioria dos artilheiros na Copa do Mundo só faziam 6 gols, eles não conseguiam passar. 6, né? Né? Desde 74 era 6, 6, 6, 6. E o Schillaci, E a cara, Itália tá invicta naquela Copa, né? Perde nos pênaltis sim, para a pra Argentina. Argentina, lá em Nápoles, né? Foi Com quando a a torcida torcida dele. toda com a Argentina. Exatamente. Mas enfim, lamento muito a morte do Schillaci. Por falar em atacante que entra e pode fazer gol numa Copa do Mundo ou em qualquer tipo de jogo, ô Danilo, ontem a gente teve o Endrick entrando de novo no jogo do Real Madrid e fazendo um gol na vitória por 3-1 sobre o Stuttgart, jogo sofrido para o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, né, dia de abertura da Liga dos Campeões da Europa, dia que teve o Bayern ganhando por 9-2 do Dinamo de Zagreb, teve vitória do Liverpool sobre o Milan por 3-1 de virada em Milão, e teve vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart por 3-1. O jogo estava 2-1, Stuttgart todo no ataque. O Endrick entrou aos 35 do segundo tempo no lugar do Bellingham, puxou um contra-ataque em que estava o Mbappé de um lado, o Vinícius Júnior do outro, e ele resolveu mandar para gol, e o goleiro acabou aceitando, e o Endrick se tornou o mais jovem brasileiro a marcar na Liga dos Campeões, ampliou a lista de marcas e recordes no futebol, né? Além de render uma grana ao Palmeiras, que fatura 35 mil euros, olha só, hein? Mais ou menos 200 mil reais com esse gol do Endrick na estreia. Será que o Endrick tem perfil de que vai virar titular da seleção brasileira? Jogou na semana passada como titular contra o Paraguai. Ou é melhor deixá-lo sempre entrando aos 35 do segundo tempo, hein, Danilo? Porque quando ele entra aos 35 do segundo tempo, ele sempre mete gol. Você vê como o cara tem estrela, que ele fez a jogada errada e fez o gol mesmo assim, né? Porque naquele contra-ataque 2-1 com Mbappé e Vini,
todo mundo imaginava que ele ia passar, né? Para qualquer um dos dois. O Mbappé até ameaça reclamar. E aí ele conta com a colaboração, inclusive, com o do goleiro do Stuttgart, porque pode ter sido um chute forte e tudo mais, mas era de muito longe, né? Então o goleiro acaba colaborando. Agora, eu não consigo ver o Endrick sendo titular da seleção por conta do Dorival, né? O Dorival tem alguma questão não resolvida ali com o Endrick. Quando colocou ele, o Brasil inteiro estava mal, o Endrick foi o primeiro a sair. Então é difícil a gente entender o que o Dorival pensa em relação à seleção brasileira. Eu acho que o Dorival está pressionado, tentando mudar esquema, pensando em esquema de um jeito, aí Pedro se machuca, ele já troca tudo. Enfim, não gostei, né, da postura do Dorival nessa última data FIFA. Então tenho essa dúvida aí de como que vai ser. Agora, o Endrick tem estrela, é um jogador que é impressionante, porque o cara estreia de Champions League, gol. Estreia com a seleção brasileira principal, fez o gol. Estreia no Palmeiras principal, gol, foi campeão brasileiro. É realmente muito impressionante a estrela que ele tem. E o Dorival, na minha opinião, tinha que dar um jeito de fazer um time com o Endrick. Afinal, a gente não tem hoje um camisa 9 que resolva. Não tem ninguém que fala, não, dá pro Endrick ficar esperando um pouquinho. Não tem. Então tem que dar um jeito de jogar com esse jogador que realmente tem uma estrela e que mostra para todo mundo que é diferenciado. Então tem que dar um jeito de colocar. Agora, o Real Madrid não embalou ainda não, né, Júlio? O Real Madrid ainda tá deixando a desejar, Não. né? E tentaram arrumar mais um pênalti pro Real Madrid ontem, mas aí o VAR chamou Nossa lá senhora. Nossa. Meu Deus Até do o céu, Rudiger hein? ficou meio sem jeito quando foi Até o flagrado. Rudiger ficou sem jeito. Exatamente. Agora, Casal, você viu como é que são esses jornalistas? O Endrick fez a coisa errada, tal, não sei o quê. Errado é não fazer gol, como diria Então, o Dario, não tem gol feio, né? O lance é o seguinte, primeira seleção, o Dorival é injusto com o Endrick, super injusto com o Endrick, porque as duas vezes que o Dorival colocou o Endrick como titular, foi na roubada. Pô, a seleção brasileira tinha feito uma partida ridícula contra o Equador, péssima partida contra o Equador, foi criticada por todo mundo, aí lá no Paraguai, em Assunção, você vai lá e coloca o Endrick. O Endrick também jogou de titular contra o Uruguai, né? Na semifinal semifinal? Foi semifinal da Copa América. Não entrava no jogo. Quartas de final. Quartas de final. O Brasil não chega à semifinal, faz uma cara em nada, né? Contra a Costa Rica foi 0-0 sem que ele colocasse o Endrick. Ele não colocava o Endrick. E agora você convoca Pedro e Endrick, dois centroavantes. O Pedro machuca. Você não coloca o centroavante para jogar? Você joga sem centroavante, coloca o Rodrigo. Cara, isso aí já vai desmotivando o jogador. O cara pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não entro nunca, nem quando o meu rival ali da posição se machuca. E outra coisa, para lembrar dois caras espetaculares do esporte, é assim, se fosse o Silvio Luiz narrando esse jogo, ele ia falar pro Eli Coimbra, Eli, o que só você viu? Aí o Eli ia falar assim, ô Silvio, o garoto teve uma personalidade enorme, porque a chance de ele errar o gol e o mundo cair na cabeça dele era 99%. 99%. Ele só tinha 1% de dar certo isso daí. E deu. O Endrick tem estrela, ele tem confiança nele, cara. Ele tem confiança nele, porque ontem era muito simples você tocar pro Vinícius, o Vinícius estava melhor para ele tocar, né? Ele é canhoto, inclusive, tinha um zagueiro no meio, mas mais pro lado do Mbappé do que pro lado do Vinícius. Era só tocar ali. E ele teve personalidade para chutar, cara. Fala, Danilão. É só para registrar que passamos a meta dos likes antes mesmo do casal mostrar agora a relíquia. Opa! Então, já chegamos no 1.300. Obrigado a todos, colaboração aí pelos likes. Passamos da meta do Danilo. Quero ver se enquanto o Casão fala das relíquias, a gente chega a 1.500. Tem que ir para 1.500. Exatamente. Tô confiante. Porque vale a pena. Vale a pena. Então vamos lá, Casão. Porque assim, tem roqueiro que não gosta muito do futebol, eles entram no final para ver a relíquia. Então, se apresentem aí, roqueiros. Porque é o seguinte, eu vou mostrar dois discos de uma banda espetacular de punk rock. Assim, genial. Só de mulheres, que é The Runaway. Esse disco aqui é o disco de estreia de 1976. Uma banda maravilhosa. Esse aqui é o meio do disco. Assim, eu sou fã
dessa banda, tem os 2 discos melhores da banda, que esse é o disco inicial, né? E eu tenho esse disco aqui, que é histórico, que é Ao Vivo no Japão, de 77. Esse disco aqui, ele é ao vivo do Japão, de 1977, The Runaways. Aqui a capa é essa aqui. E eu vou mostrar o encarte que vem nesse disco. Olha aqui. Tem todas elas aqui, separadamente. Né? Cada uma delas tem uma referência na carreira. Né? A Cherry Care, que é a vocalista, a referência dela é David Bowie. A Joan Jett, claro, Suzy 4. Tem a Lita Ford, que é Rit Blackmore, Jeff Beck. Jack Fox é o Gene Simmons. E a Sandy West, que é a única que faleceu em 2006, faleceu de câncer também. A referência dela era Roger Taylor, o baterista do Queen. Então é uma banda feminina, de punk rock. Se formaram no final de 76, fizeram esse disco. Final de 75, fizeram esse disco em 76, e 77 fizeram esse disco no Japão. Fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão, e a banda se desfez ali, aos poucos foram se desfazendo lá no Japão mesmo. Então é The Runaways, o disco de estreia de 1976 e o disco de ao vivo do Japão de 1977. Todas elas aqui, ó. Ó que lindo. Caramba, o nome delas... Danilão era bebê nessa época. Cherry Care, Joan Jett, Lita Ford, Jack Fox, que é a baixista, e Sandy West, a baterista. As 5 meninas que fizeram essa banda maravilhosa. Não, pode falar. Mas a Jo... Ia brincar com o Renato Maurício Prado, eu não posso falar a minha idade, que o Renato fala que eu sou gato, etc. Então eu vou fingir que eu não tenho... Ele sempre dá um jeito de falar que você é gato, você já reparou, Danilão? E a Joan Jett é a mesma do I Love Rock and Roll. Ela mesmo. Ela era parte da banda, então. Não, ela formou, junto com a baterista, a Sandy West, essa banda aqui, The Runaways. E ela é uma guitarrista espetacular, né? Ela solo, quando ela fez a música I Love Rock and Roll, ela é guitarra solo, ela toca guitarra solo. Nessa banda aqui, ela era a guitarra base, que a guitarra solo de guitarra era a Lita Ford. Então você vê que a menina, ela tinha já a qualidade de solo de guitarra, mas na banda tinha uma outra que era considerada melhor que ela naquele momento. Então ela fazia guitarra base. E quando desfez, ela virou a Joan Jett, com uma guitarra solo espetacular, uma das principais mulheres do rock and roll na história, baseada, referência pura da Suzy 4, corte de cabelo, a roupa que veste e o jeito de tocar guitarra. Espero que os roqueiros aí gostaram dessa relíquia aí. Porque é legal, cara. Muito bom. Eu gostei. Inclusive o nosso Rubens Lisboa, aqui na produção, lembra que a Lita Ford gravou com o Ozzy. Close My Eyes Forever. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Grande casão, relíquia, muito legal. E a gente está quase